Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso vídeo de hoje na série de Speedrun, subindo o rating desde os 400 até os 2200 aqui no chess.com, nas nossas partidas de 10 minutos. Bora começar aqui a nossa partida de hoje, primeira partida do episódio do dia, jogando com E4. Então, tô enfrentando aqui um adversário de 1463, você tá aí nessa faixa de rating, fica bem ligado. Vamos tentar jogar um Fegatelo, vamos ver se dá certo. Bom, ele jogou uma Petrov, agora não dá mais para jogar o Fegatelo. Eu vou ter que jogar de outra forma. Eu vou jogar tomando em E5. E agora o lance é D6, é o lance correto. Ele jogou um lance Dama E7, que já não é o ideal numa Petrov, porque ele está desenvolvendo a dama muito cedo. Então eu vou voltar esse meu cavalo para F3, ele vai tomar em E4, só que agora a dama já vai causar um monte de problemas para ele. Porque agora eu vou defender aqui o cheque com bispo E2, e no próximo lance eu já posso ganhar um tempo em cima da dama, fazendo um lance como cavalo C3. Ou até mesmo eu posso rocar imediatamente, já de olho no torre E1, assim aproveitando o teminha da cravada. Mas vamos jogar aqui cavalo C3, atacando a dama. E, bom, vamos ver para onde ele vai levar essa dama, mas eu já ganhei um tempo bem importante. Então, esse que é o ganho de tempo na abertura. Quando seu adversário ele sai com a dama muito cedo, fica com a dama exposta, então quando ele fica perdendo tempos com os peões, assim eu vou ganhando tempos importantes no desenvolvimento. Então, isso aqui é algo fundamental de fazer no jogo da abertura. Bom, agora eu ganho mais um tempo jogando o lance D4, que eu ganho um tempo em cima do bispo. Eu posso pensar em jogar D5 ganhando mais um tempo em cima do cavalo, que ele vai ter que mexer o cavalo de novo. Só que nesse momento em especial, eu acredito que bispo G5 é ainda mais forte do que o D5. Por quê? Eu desenvolvo uma peça e ainda eu tenho uma ameaça, que é a ameaça de jogar cavalo D5, aproveitando que o cavalo de F6 está cravado. E daí com esse lance, eu ameaço a peça cravada e ameaço a dama de E7 também. E agora ele não tem um lance muito legal para fazer. Olha só, ele acabou jogando dama D8, eu já posso tomar em F6 de bispo ou de cavalo, assim conseguindo uma clara vantagem, porque além de ter perdido tantos tempos com a dama, ele vai ficar com a estrutura de peões bem debilitada. Eu vou tomar de bispo mesmo, ele vai ter que tomar de G, e aí que é o momento que vou decidir se eu vou fazer um lance como torre E1 ou se eu vou fazer algum outro lance, mas torre E1 tá pedindo para ser feito. Quando você vê o reizão assim no centro, tá pedindo para jogar a torre 1, assim, querendo dar um descoberto. Rocar pequeno agora é um suicídio completo para ele, porque o rei tá muito exposto, o roque vai ficar todo aberto. Eu vou ter ali um dama D2, por exemplo, já atacando H6. E rei F8 talvez seja menos pior, é o lance que ele fez. Eu vou jogar C3 para defender o peão de D4, talvez um pouquinho desnecessário. Agora cavalo H4 para levar o cavalo para F5. E vamos começar a explorar as debilidades que ele tem na posição, trazer o bispo para D3, de olho em F5, abrindo passagem para a dama pode ir para F3 ou para H5 agora. Eu vou levar essa dama para a casa F3, vamos desenvolver assim a dama para uma casa muito ativa, ameaçando já o peão de F6. E se ele jogar, por exemplo, o bispo por D5, eu jogo dama por D5 e o bispo está muito passivo, o meu cavalo está chegando em F5 também. É aquela posição que estrategicamente ele está perdido já, porque além das debilidades, o rei está exposto, não conecta as torres, as peças não jogam também. Então acabou dando muito errado o jogo na abertura para ele. Tudo começou naquele lance que parece um lance normal, o dama E7 atacando o cavalo, só que aquilo já começa a causar um monte de problemas na posição. Por isso tem que ficar muito ligado nisso e não fazer esses lances que ataca, que deixa a dama exposta, né? Que sai com a dama muito cedo. Bom, ele está pensando bastante agora depois do dama F3 e eu não vejo muitas alternativas para ele, vai acabar tendo que tomar mesmo. Então já tomei em D5. Bom, e agora eu quero trazer o cavalo para a casa de F5, que é uma casa muito fraca. Então, sempre a casa que está à frente dos peões dobrados é uma casa fraca e, consequentemente, é uma casa forte para as nossas peças. Sempre que você vê uma casa fraca na posição do adversário, ela pode ser usada pelas nossas peças.
Bom, e o bispo dele morto por conta da estrutura de peões. A posição tá um sonho. Ainda não caiu nada assim na posição dele, mas em breve vai cair. Joguei agora o cavalo F5. Ele já não tem mais cavalo E7, que agora o cavalo de F5 e a torre de E1 tá controlando essa casa. E agora como melhorar essa posição, hein? Talvez ele tenha ameaçado isso? Não sei se vale a pena bispo C4. Talvez eu tenha que caprichar um pouquinho agora. Não sei se... acho que agora eu vou ter que caprichar um pouquinho na posição. Vamos jogar bispo C4, mas aí cavalo A5. Não tem um arremate assim na posição. Se eu jogar um lance assim, tipo rei F1, com a ideia de torre por E8, seguido de torre E1. O único defeito seria um cavalo E7, mas na pior das hipóteses, eu posso tomar em E7 e tomar em B7 depois. E daí eu já ganho um peão, tá caindo na 6, tô com algumas ameaças na 8ª fileira também. Posição delicadíssima de jogar de pretas, que ele não consegue conectar as torres nunca. O negócio, às vezes, essa é uma dica prática, tá? De repente, você tá olhando a sua posição, você fica buscando alguma coisa ativa para fazer, um lance direto. É interessante pensar o inverso também. Pensar, pô, mas qual que é o próximo lance do meu adversário? O que ele vai fazer? Porque às vezes a posição do seu adversário ela é tão difícil de jogar que você não precisa fazer algo direto. Você pode fazer um lance que melhora um pouco só a sua posição, que já vai ser o suficiente para o seu adversário se destruir. Né? Por exemplo, eu joguei aqui o rei F1 com a ideia de trocar e torre 1. Pô, não é o lance mais ativo do mundo, o rei F1. Ele tem uma ideia ali por trás, claro, mas não é um lance muito ativo. E nessa brincadeira, ele tem uma dificuldade grande de achar um lance bom para fazer. Ele ainda achou um lance para seguir jogando, torre E6. Agora eu melhoro de novo. Voltei a dama para F3, ameaça em um garfo, ameaça em um bispo C4 também. E ele segue com aquele problema, que é uma posição difícil de se jogar. Então, esse tipo de coisa que eu expliquei aqui são coisas que você vai pegando muito com a experiência, muito na prática. Eu lembro que eu tinha um problema muito grande, que é o problema de apertar a câmera aqui e fazer a câmera desaparecer, né? Não, não é esse problema, mas o problema grande que eu tinha, especialmente no começo, assim, vamos colocar até uns 200 até de rating feed, eu sempre queria fazer aquele lance mais direto na posição, então eu não queria fazer lances que ficava esperando, sabe? Que melhorava um pouquinho só a posição. Então, nisso, às vezes, eu acabava até perdendo a vantagem, porque queria resolver muito na porrada, assim, a posição. E aí, com o tempo, com a experiência, eu fui aprendendo mais sobre isso. E aí que eu fui entendendo que tem determinadas posições onde você não vai conseguir ganhar na porrada. Você tem que ir aos pouquinhos. Só melhora um pouco a posição e aí acaba ficando muito difícil para o seu adversário jogar. Bom, agora eu vou jogar aquela ideia que era o torre por E8, seguido de torre E1, que era a minha ideia inicial. Vamos trazer agora... Não, eu vou dar um cheque primeiro. Eu vou dar um cheque lá em G7. Porque agora tá caindo o peão de F6. Talvez ele jogue um dama E7 para tentar trocar as damas. Mas aí eu volto essa dama para F3, mantendo as damas, podendo trazer a torre para E1, cavalo para F5. Opa, e essa dama aqui? Deixou a dama cravada, levou o bispo F5. Agora azedou de vez aí a posição dele. É o que eu estava explicando aqui o tempo todo, que o seu adversário acaba se destruindo. No caso aqui, ele entregou tudo na posição. Mas em posições difíceis é muito difícil de você ter ali a paciência de encontrar os lances defensivos. Né? Defender é uma questão bem difícil no xadrez. Tanto que
jogadores que são mais fortes, eles têm essa habilidade de conseguir defender por muito tempo posições ruins. Então, você pegar partidas do Carlsen, por exemplo, você pode ver que o Carlsen ele consegue defender umas posições que é um absurdo. Às vezes ele é completamente perdido e consegue se defender. Bom, vamos lá. Ó, defesa Petrov. E aí ele já comete uma primeira imprecisão que é a dama E7. E depois bispo C5 também um problema. Ele ficou aí com o rei no centro e a dama exposta. Por isso que o computador já acha que o branco tá ganho na posição. Então eu joguei aqui D4, torre 1 era ainda mais forte. Mas olha só, aqui por exemplo acabou a partida. Cavalo D5 já está 3 pontos de vantagem. Então lances que à primeira vista não parecem assim que são tão graves, às vezes acaba já ficando uma posição perdida. Especialmente se o cara sai com a dama cedo, fica ali com o rei no centro. E olha só, os lances aqui, por exemplo, rei F1, ele mantém uma grande vantagem. E depois torre 8. Você vê, o simples ali que eu joguei é uma forma bem efetiva de ganhar a partida, tá? Ali entre os melhores lances da posição. Vamos lá, vamos para a segunda partida, então, desse nosso episódio de hoje. Vamos jogar agora de pretas. E vou jogar com E5. Vamos seguir jogando com E5. Ele começou jogando uma abertura Viena. Será que ele vai fazer F4 agora? A Viena é uma espécie de um gambito do rei, só que com um cavalo em C3. Então ele joga aí, é uma abertura bem agressiva. E eu reagi já no centro. A melhor forma de você reagir a esse tipo de abertura é já contra-atacando no centro. Porque agora eu jogo cavalo por E4. E contra essa linha do dama F3, F5 é um lance muito interessante. É a primeira escolha do computador. É o primeiro lance do computador. Porque se ele tomar agora em E4, por exemplo, eu tomo de F e eu tenho uma posição muito interessante. Se ele toma em F6 também, tem uma posição muito boa, porque a dama não fica bem colocada. Ele preferiu jogar com D4. E agora, bom, bispo P4 parece interessante, cravando assim o cavalo de C3. C5 também era uma ideia, mas eu tenho um cavalo monstruoso aqui em E4, ele está sendo apoiado pelos dois peões de D5 e F5. Vamos rocar pequeno agora. A posição dele já parece um pouco esquisita, com esse rei no centro, a dama em F3, podendo perder alguns tempos também. Já parece bem confortável de jogar de pretas. Tô querendo jogar... não sei, esse meu lance, o bispo A5, tenho minhas dúvidas. Eu fiquei um pouco em dúvida de tomar e simplificar um pouco. E aí eu pensei, bom, eu jogar bispo A5, de B4, bispo B6, fico pressionando D4. Só que eu não tenho C5 mais, que é a minha ruptura para atacar o centro. Então, essa aqui é a minha dúvida com esse lance. Bom, eu vou jogar o C5, de qualquer maneira. Meio chutado, tenho que admitir que foi meio chutado esse lance. Caramba, e ele chutou um rock grande aqui também. Eu já nem sei o que tá rolando na partida. O rei dele vai ficar muito aberto. Por exemplo, bispo C3, cavalo C3, cavalo C3, BC3. O rei tá extremamente exposto. Eu vou jogar C4. Não quis definir direto. Eu deixei a opção dele tomar em E4. Porque assim eu tomo de F, já abri na coluna F. E ainda vai ter a ameaça de C3. Então, mantive aí a atenção aqui em cima de C3, mas talvez fosse melhor já ter definido já. É uma posição que podia já deixar o rei dele todo aberto, todo exposto, talvez fosse mais forte até. Bom, ele está pensando agora, cavalo B5. Tem o C3 ali no ar. Ele quer jogar cavalo D6, não é isso? Porque cavalo D6, se eu tomar, ele toma em... Não, não pode fazer isso. Uma pergunta simples é essa. O que ele faz contra 6? Porque se cavalo D6 eu tomo, dama por D5, cavalo F7. E aí eu ameaço trocar as damas, ganho uma peça. E... ele me deu um peão, né? Peão a mais agora.
Porque o dama D5, que seria a justificativa, não tá funcionando, que eu levo o cavalo para F7. Cavalo F4. Interessante. Mas e aí, bispo E6? Porque, beleza, eu tô entregando um par de bispos, mas tô com um peão a mais. E tô jogando C3 agora. Se ele der bobeira aqui, eu faço C3 já no próximo lance. A torre pode vir para C8 se precisar. Tem que tomar uns cuidados aí. Tudo bem que tem essa pressão em cima de D5, mas está muito bem defendido. Não acho que ele vai conseguir fazer muita coisa. Bom, jogou um H4. Vamos já jogar esse C3, tentando abrir o rei dele. Já é da hora de fazer esse lance. H4 não ameaçou nada na posição. Tá longe dele ter algo. E aí, vamos sacrificar? Toma, toma, toma. Ameacei mate. Se jogar a torre 1, cheque, cheque, cheque. Ele tem que devolver já. Vamos sacrificar isso aqui. Jogar bispo B4. Dama B4, ameaça em mate 1. Se ele jogar torre 1 para não levar mate, ele vai levar mate depois. Vai ter um dama B2, rei D1, dama B1, rei E2, dama C2, bispo D2, dama por D2. Se ele jogar cavalo D3 para segurar a peça, eu jogo dama 3, cheque, rei B1 e... E aí? E aí, como é que vai ser esse arremate aqui? Tem cavalo D3 ainda. Porque talvez eu nem jogue dama 3, para ser sincero. Se cavalo D3, eu vou fazer outro lance. Eu vou jogar dama 5, ameaçando mate. Rei B1 parece forçado agora. Eu não quis jogar dama 3, porque dama 3, rei B1, depois ele teria um bispo C1 ganhando tempo na minha dama. Por isso que eu preferi o dama 5. E agora se ele joga rei B1, eu preciso dar um jeito de trazer a torre passando pela terceira, ou passando pela sexta, no caso. Que... Como que pode ser isso? Eu tenho um cavalo D7, um lance mais lento, e fica jogando aí com a peça a menos mesmo. Por exemplo, um plano pode ser cavalo D7, torre C8, torre C6, torre B6. Não é tão fácil de jogar de brancas a posição. Outra ideia seria torre F6, bispo F7 para torre B6. Ou até mesmo F4, bispo por F4. Esse eu não tenho tanta certeza assim. Cara, eu vou jogar com o cavalo D7, com a ideia de torre C8, C6 e B6. Vamos ver como que ele se defende contra isso. Porque, pelo menos, isso aqui me parece mais harmônico na posição. O torre F6 e bispo F7, ou F4, para passar a torre para F6 e B6, é uma ideia que tem aí o seu interesse, só que não parece muito harmônico isso. Talvez até funcione, mas ficar ali com o cavalo em B8 e a torre em A8 parece um pouco estranho. Mas às vezes concretamente funcione, né? Às vezes funciona jogar isso na posição. Mas agora eu tô jogando esse torre C8 também. Pô, não é nada fácil jogar de brancas. Posso jogar torre C8 agora. G4 parece que foi bem ruim na posição. Eu tô simplesmente com a ideia de torre C6, torre B6. Com os teminhas de mate. Peão de C3. Aqui ele vai tomar mate. Não tem como ele escapar dessa posição. Se ele tomar em F5, eu jogo torre C6 direto, já com a ideia de torre B6. E aí vamos buscar o mate. É que cá entre nós, né? Quando o cara joga um lance como esse B4, é muito difícil de resistir ao sacrifício, né?
muito difícil de resistir. Bom, ele está pensando aí, depois de torre C8, com essa ideia de torre C6 e torre B6. Será que ainda tem uma salvação? Aqui eu não vejo. O detalhe é que sempre que ele tirar o cavalo da casa D3, ele está levando um dama B4 e dama B2. Já levando mate. E não adianta levar o bispo para C1 ou fazer qualquer outra coisa. O peão de C3 ele meio que corta o tabuleiro e ele não consegue trazer as peças para defesa. Então é meio que forçado já. Outra coisa do sacrifício de peça tem um tema típico que é este passar a torre pela terceira, a torre participando do ataque. Isso é muito legal de conhecer esse tema, porque às vezes, sabendo isso, você sabe que pode sacrificar uma peça e que tá tudo bem, porque a torre vai chegar ali no jogo, vai chegar no ataque também. Bom, vamos lá, né? Ele tá pensando aqui. Enquanto isso, outro dia me perguntaram aqui nos comentários sobre essa coleção que eu tenho do Kasparov, né? Então tem ali os livros, você pode ver aqui na estante, é a coleção de livros dos meus grandes predecessores do Kasparov. E aí me perguntaram se é uma boa para quem está começando esses livros, né? Então assim, especialmente o primeiro livro, que é o Vermelho, ele fala ali do início do xadrez, naquele período romântico do xadrez. Depois ele começa ali passando em cada um dos campeões mundiais, né? Então ele fala sobre o Morphy, até começa com Steinitz, o primeiro campeão mundial, e aí vai Lasker, Capablanca. Nesse livro ele vai até no Alekhine, até Alekhine, né? Lasker, Steinitz, Lasker, Capablanca e Alekhine no primeiro livro. Cara, esse eu recomendo demais para quem está começando, porque você vai aprender bastante xadrez clássico, você vai aprender muito com os campeões mundiais e vai aprender essa conexão ali de como é o jogo na abertura, elementos dinâmicos, você vai ver a evolução do xadrez, porque você vai ver que naquele período romântico cheio de gambitos, você aprende bastante jogo dinâmico, sacrifícios, ataques, e aí você vai ver a evolução ali também com o jogo posicional do Steinitz, Capablanca. Então, cara, é um livro muito legal, né? A série inteira é muito boa, aprendi demais com essa coleção, tá? E recomendo aí para todos. Vai na sequência, mesmo para quem é iniciante, você vai pegar bastante coisas, vai aprender muito de história do xadrez, é um livro muito gostoso de se estudar. Bom, enquanto isso, meu adversário jogou aqui um bispo D2 no desespero, e eu vou continuar com o plano, que era passar a torre para o ataque, jogar a torre C6, ignorei ali o bispo. Bom, agora eu tomo em C3, ele conseguiu aí por um instante evitar o mate, né? Ele talvez eu pudesse até ter tomado essa peça, né? Mas ele tomou mate de outro jeito. Eu vou dar uma por C2 mate agora. Ele escapou do. Talvez ele tenha levado o mate até mais rápido do que levaria. Ali ele tinha que ter defendido o mate agora em C2, mas ele acabou se esquecendo aí que eu estava ameaçando o mate. Perdeu a partida. Vamos lá, vamos fazer uma revisão rápida aqui dessa partida. Enquanto está carregando aqui, de repente você quer aprender mais sobre xadrez, quer começar a ter aulas comigo, com outros grandes mestres, tem ali um passo a passo, uma trilha de treinamento para o seu nível de jogo. O melhor lugar para você evoluir é lá dentro do aplicativo da Chessflix. Lá você vai ter acesso a tudo que você precisa para evoluir no xadrez. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a nossa lista de espera, assim você consegue entrar para a próxima turma com uma condição especial, beleza? Bom, vamos lá então. Segundo o computador, não foi uma partida nada precisa essa. Vamos lá, abertura tudo ok, joguei ali F5. Até aí tudo bem. Lances naturais de desenvolvimento, ele me dá uma grande vantagem já. C4 ele já não gosta, olha só. Ele acha que era melhor jogar cavalo C6. Bom, aí tudo bem. Cara, essa... Ai, dava pra jogar dama D5? Mas e aí, se eu jogo cavalo F7? Qual que é o... Ele tá dando uma vantagem para as brancas ainda na posição. O que faz? É dama por C4 mesmo? Caramba, olha que loucura isso. Dama por C4 e aí ele tá com 2 peões.
E o computador acha que tem uma compensação tremenda na posição. Cara, xadrez é puxado, né? Xadrez é duríssimo, sempre tem um recurso. Porque o que eu calculei? Eu pensei, bom, se cavalo D6 eu tomo, dama D5, cavalo F7, tô pra peça a mais. Só que quando você para ali para avaliar a posição, você vê que não é tão fácil assim. E, bom, daí pra frente, aí fiquei com um peão a mais. Caramba, C3 ele não gosta também. Ah, tá, o bispo B4 ele gostou. Só que não dama B4, era melhor A5. Nossa, foi uma gangorra essa partida, olha só essa barrinha indo de um lado para o outro. Deixa eu ver aqui se está aparecendo tudo certo. E aí, cavalo D3. Nossa, que loucura. Olha só, tá melhor o branco na posição. Ele jogou cavalo D3, tinha que ser torre D3 para poder escapar com o rei. Ah, então ainda tinha mais recursos. Mas depois do cavalo D3 aí perdeu de vez. Caramba, xadrez é uma coisa de louco, né? Sempre tem algo escondido ali nas posições. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje da série de Speedrun. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido mais. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.